A história começa em Earth Clear, um mundo dominado por espadas, magia e criaturas perigosas. Ali, cada pessoa nasce com uma classe definida e pode enxergar seus próprios atributos através de uma janela de status. Para muitos, isso decide o valor de uma vida inteira. No meio desse mundo, Koji Kagami parece ser apenas um jovem comum, sentado debaixo de uma árvore, enquanto conta tranquilamente o dinheiro que conseguiu. Só que essa calmaria acaba quando ele escuta o grito de uma criança sendo atacada por um slime. O menino e o pai ficam paralisados, certos de que não tem nenhuma chance contra aquela criatura. Mas antes que o monstro avance, uma moeda atravessa o ar em alta velocidade e destrói o slime de uma vez. No lugar da criatura, várias moedas caem no chão. Koji aparece como se aquilo não fosse nada demais e se aproxima dos dois. Pai e filho ficam sem entender como alguém aparentemente comum conseguiu derrotar um monstro tão facilmente. Mas Koji não se preocupa em explicar sua força. Ele apenas entrega algumas moedas ao garoto e comenta que um slime rende 100 moedas de bronze. Para ele, monstros são praticamente uma fonte infinita de dinheiro. O menino, assustado, diz que isso é perigoso demais. Koji entende o medo dele e já começa a ir embora, até que a criança pergunta se ele é um herói. Sem fazer discurso, Koji abre sua janela de status e a resposta deixa os dois chocados. Ele não é herói, nem sábio, nem guerreiro. Koji Kagami é um aldeão de nível 999. Naquele mundo, a antiga nação do Japão havia se transformado em Exandria. Em algum momento do passado, monstros começaram a surgir e as pessoas passaram a nascer com classes especiais. Alguns recebem talentos comuns, como guerreiro, monge, ladrão, caçador ou mago. Outros, muito mais raros, nascem como sábios, heróis ou até reis. Mas existe uma classe considerada a mais fraca de todas: aldeão. Normalmente, aldeões mal passam dos primeiros níveis e não conseguem enfrentar nem as criaturas mais simples. Mesmo assim, Koji quebrou completamente essa regra e alcançou um nível impossível para alguém da sua classe. Enquanto isso, uma pequena garota encapuzada chega até a entrada de uma caverna antiga. O lugar é cercado por rumores, pois dizem que lá dentro existe uma espada sagrada lendária. Em outro ponto, Koji chega à cidade de Valman e vai direto para a Guilda dos Aventureiros. Lá, ele entrega materiais de missão para a recepcionista e recebe 5 moedas de ouro como recompensa. A quantia chama a atenção de todos ao redor, já que seria necessário derrotar muitos monstros para conseguir tanto dinheiro de uma vez. Koji, porém, age como se aquilo fosse rotina. Ele olha o quadro de missões e calcula que ainda precisa juntar mais de 4.500 moedas de ouro para alcançar seu objetivo pessoal. Então, ao encontrar uma missão envolvendo monstros da caverna antiga, ele vê uma chance fácil de aumentar seus ganhos. Do lado de fora da guilda, o jovem herói Rex reúne os moradores da cidade. Ao lado dele está a princesa Cruel, uma sábia e terceira filha do rei Simon. Rex discursa sobre a ameaça dos monstros e afirma que, enquanto a origem do problema não for resolvida, o mundo continuará sofrendo. Segundo ele, as criaturas surgem por causa do mana liberado pela raça demoníaca. Por isso, Rex acredita que derrotar o Rei Demônio e seus seguidores é a única forma de salvar a humanidade. A multidão se empolga com suas palavras. Muitos aventureiros querem entrar para o grupo do herói, mas Rex começa a recusar quase todos. Um guerreiro experiente, de nível 86, se oferece, porém é rejeitado por ser considerado inútil para a missão. Quando os aventureiros reclamam, Rex mostra seu próprio status. Herói de nível 90, um sacerdote de nível 80 também tenta participar, mas Rex diz que ele é velho demais para a jornada. Em seguida, um sacerdote mais jovem, de nível 70, pede uma chance, e Rex também recusa, dizendo que ele não tem potencial para evoluir muito. Então Tina, uma jovem sacerdotisa de nível 50, pergunta timidamente se pode acompanhá-lo. Mesmo sendo mais fraca que os outros candidatos, Rex aceita na hora. A cena deixa claro para Koji que aquele herói não escolhe aliados apenas por capacidade. Para ele, Rex parece mais interessado em fama, prestígio e em se cercar de garotas bonitas do que realmente em salvar o mundo. Sem interesse nessa encenação, Koji deixa a cidade e segue para a caverna antiga, pensando apenas no dinheiro da missão e em um jantar de sushi luxuoso depois do trabalho. Dentro da caverna, ele encontra um Blue Devil. A criatura parece feroz, mas Koji a derrota com um único golpe e recolhe as moedas como se estivesse fazendo uma tarefa simples. Logo depois, ele elimina outros Blue Devils e encontra um chifre raro, um item valioso, que libera um mana parecido com o dos demônios.
Code não entende por que aquilo vale tanto, mas continua avançando para completar a missão de derrotar 30 Blue Devils. No caminho, ele acaba cruzando com o grupo de Rex. O herói encontra um Blue Devil e o derrota com um corte rápido de sua espada, deixando as garotas impressionadas. Tina percebe Koji observando de longe, e ele se esconde para evitar contato com Rex. Enquanto avançam, Crew demonstra ansiedade para chegar ao objetivo. Paruna brinca com a empolgação dela, e a princesa fica surpresa por ser tratada de forma tão casual, já que quase todos costumam manter distância por causa de sua posição real. Tina também pede para se aproximar dela, e Crew aceita. Paruna então pergunta por que eles estão naquela caverna, já que o castelo do Rei Demônio fica em outra direção. Rex explica que existe um item especial escondido ali dentro, acessível apenas para quem segue certos símbolos secretos espalhados pelo labirinto. Esse segredo é conhecido pela família real, e por isso, a presença de Crew é essencial. No fim do caminho, segundo Rex, existe uma espada sagrada guardada em um altar. A arma só pode ser equipada por um herói de nível 90 ou superior. Para ele, conseguir essa espada é o passo que vai transformá-lo no verdadeiro salvador da humanidade. Com a explicação de Rex, o grupo segue acreditando que a espada sagrada será o símbolo definitivo da vitória contra o Rei Demônio. Para ele, aquela arma não era apenas um tesouro real. Era a prova de que seu destino como herói estava prestes a começar. Enquanto isso, em outra área da caverna, a garota encapuzada continua avançando sozinha. Ela tenta se esconder, mas seus pequenos chifres ficam à mostra, revelando que ela não é uma criança comum. Mais fundo no labirinto, Koji acaba cercado por vários Blue Devils. Mesmo em desvantagem numérica, ele não demonstra preocupação. Em poucos instantes, derrota todos com facilidade e percebe que a quantidade de monstros naquela região está muito maior do que o normal. Logo depois, a garota encapuzada passa correndo por ele. Koji tenta avisá-la sobre o perigo, mas nota algo estranho. Os Blue Devils não atacam a menina. Pelo contrário, eles simplesmente deixam que ela siga em frente. Koji derrota as criaturas que ficaram no caminho, mas a presença daquela garota começa a chamar sua atenção. Algo nela, claramente, não combinava com uma criança perdida em uma caverna infestada de monstros. Enquanto isso, o grupo de Rex começa a sentir o peso da exploração. A quantidade de Blue Devils é anormal, e até o herói percebe que há algo errado. Tina cura Crew e depois tenta ajudar Rex, mas avisa que seu mana está acabando. A sacerdotisa se sente mal por não conseguir acompanhar o ritmo do grupo. Paruna, por outro lado, continua tranquila, mostrando que já tem experiência em lugares muito mais perigosos. Crew também se culpa por estar atrasando os outros, mas Rex tenta acalmá-la, dizendo que eles finalmente chegaram ao local da espada sagrada. Quando entram na sala do altar, o grupo encontra a garota encapuzada, bem onde a espada deveria estar. Crew sente uma enorme quantidade de mana vindo dela, e todos ficam imediatamente em alerta, acreditando que ela possa ser uma demônia. Rex entende que os monstros da caverna provavelmente foram atraídos por aquele mana, mas o que mais o irrita é perceber que a espada sagrada desapareceu. Sem ouvir direito a explicação da menina, ele a acusa de ter roubado a arma. A garota afirma que a espada já não estava ali quando ela chegou, mas Rex se recusa a acreditar. Para ele, aquela presença misteriosa no altar era prova suficiente. Então o grupo se prepara para atacar. A menina fecha os olhos, sem ter como se defender. Mas antes que os golpes a alcancem, uma sombra cruza a sala em alta velocidade. Quando a fumaça se dissipa, todos ficam paralisados. A garota está ilesa, e Koji aparece ao lado dela. Ele repreende o grupo por levantar a mão contra uma criança, enquanto Rex tenta entender como um simples desconhecido conseguiu bloquear aquele ataque. Rex pergunta qual é a classe de Koji, e ele responde sem cerimônia: Aldeão. O herói não acredita e imagina que ele deve ter usado algum item mágico. Para acabar com a dúvida, Koji mostra sua janela de status. Crew aceita a explicação, mas questiona por que ele está protegendo uma demônia. Koji entra em pânico por um instante e improvisa, dizendo que a menina é sua irmã mais nova e que aqueles chifres são apenas um acessório de moda. A desculpa é fraca, mas ele reforça a história, mostrando sua missão de aventureiro e os chifres de Blue Devil que recolheu. Como esses itens também liberam um mana parecido, o grupo acaba aceitando a explicação com relutância. Mesmo assim, Rex ainda quer saber o que aconteceu com a espada sagrada. Koji
Cody demora um pouco para entender, até lembrar que encontrou aquela espada em outra ocasião e vendeu por algumas moedas. Rex fica furioso ao ouvir isso, explicando que aquela arma pertencia à família real. Cody pede desculpas, dizendo que não sabia, mas Rex questiona como ele conseguiu retirar a espada, se apenas um herói de nível 90 ou superior deveria conseguir usá-la. Cody então se vira para a enorme base de pedra onde a arma ficava. Sem esforço algum, ele levanta a estrutura inteira diante de todos. A sala fica em silêncio, e Rex finalmente pergunta qual é o nível dele. Cody mostra novamente seu status. Aldeão, nível 999. Rex se recusa a aceitar aquilo. Para ele, não fazia sentido alguém da classe mais fraca chegar tão longe, ainda mais quando o próprio herói havia treinado e enfrentado tantos monstros para alcançar seu nível atual. Crew, por sua vez, muda o foco para a dívida de Cody. Afinal, ele vendeu um tesouro da família real. Ela pergunta como ele pretende compensar o reino e sugere que ele entre no grupo para derrotar o Rei Demônio. Cody recusa na hora. Rex se irrita, achando absurdo alguém com tanto poder desperdiçar a chance de se tornar um salvador. Mas Cody deixa claro que não vive por glória, títulos ou reconhecimento. Seu objetivo é apenas juntar dinheiro e sobreviver. Ele também diz que o Rei Demônio nunca fez nada contra ele diretamente, então não vê motivo para lutar sem uma razão real. Crew tenta convencê-lo com riqueza, fama e até a possibilidade de casamento, caso ele aceite salvar o povo. Mesmo assim, Cody recusa sem hesitar. Antes de ir embora, ele deixa claro que não acha o grupo necessariamente cruel, mas também não aceita aquela visão simples de mundo. Para Cody, eles falam sobre sofrimento, enquanto ignoram partes importantes da verdade. Ao passar por Rex, ele para por um instante e solta um aviso pesado. O herói ainda não entende como aquele mundo realmente funciona. Depois disso, Cody deixa a caverna levando a garota encapuzada em segurança. Já do lado de fora, ele se prepara para seguir seu próprio caminho, mas a menina o interrompe e tenta pedir algo antes que os dois se separem. Pessoal, muitos dos nossos vídeos teve a monetização cortada, e isso prejudica muito o canal, além de ter dado muitos direitos autorais. Mais paciência, né? Então, se puderem ajudar com seu gostei, ou hype, ou valeu demais, ou um simples comentário de apoio, ajudaria muito o titio. Até a próxima!